Efésios capítulo 4, verso 12, diz assim, o final do versículo: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja agora 2 Coríntios capítulo 13, verso 9, que diz assim: ficamos alegres sempre que estamos fracos, e vocês estão fortes. A nossa oração, e eu vou poder colocar no meu nome aqui, a minha oração é que vocês sejam aperfeiçoados. A minha oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Diga assim: Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero ser cada dia mais semelhante a Jesus. Amém? A Bíblia diz que no Novo Testamento, que Deus deseja que todo cristão seja maduro. O que é um cristão maduro? Um cristão firme na sua fé, que nada abala a sua fé, que nada tira a sua paz nas lutas que ele enfrenta. Efésios 4,14 diz que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens. Por que será que as pessoas, mesmo de tempo de igreja, às vezes houve alguma coisa, alguma situação, ela é levada para aquilo, para aquele outro? Algumas pessoas deixam a fé ou seguem outras denominações, outras seitas, heresias. Por que será? Eu tenho certeza que faltou maturidade, faltou conhecer as Escrituras, faltou ser semelhante a Jesus, porque quem conhece a verdade, ele não deixa a verdade por outra coisa. O alvo maior do crescimento espiritual é se tornar como Jesus. E a grande pergunta você pode fazer: pastor, mas como é o crescimento, como é que o crescimento espiritual acontece na minha vida? Como que eu cresço espiritualmente? Como eu posso me tornar cada dia mais maduro como Jesus? Tem muitos crentes que parece um fruto que ele está verde, né? Ele não passa pelo maduro, ele já apodrece. Ele não amadurece. Ele não cresce na fé. São crianças da fé de 30, 40, 50 anos de nascimento espiritual, porque nunca cresceram, e qualquer coisa abala a sua fé e a pessoa desanima. Um escritor disse certa vez: os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão nos corações e a Bíblia nas mãos. Homens que fizeram e mulheres que fizeram diferença na história foram homens e mulheres que sabiam onde olhavam e onde queriam ir, e que tinham uma Bíblia na mão. Alguns pensam que o crescimento espiritual é automático depois que você se converte. Não é verdade. Se você deixar uma criança, quem está acostumado com criancinha nova agora sabe disso, se ela deixasse o nenê dela lá, não ensinasse a andar, não incentivasse, ele não ia aprender a andar, não ia aprender a falar, não ia. Então não se cresce naturalmente, precisa ser incentivado, é provocado. Tem cristão na fé que nasceu, entregou a vida para Jesus, é salvo, mas não cresceu, não aprendeu, não sabe ler a Bíblia sozinho, não sabe orar sozinho, precisa sempre de ajuda de alguém, porque não foi provocado, não houve um compromisso, não houve um esforço de crescimento. Tem preguiça de ler a Bíblia todo dia, que seja 10 minutos. Outra coisa que as pessoas pensam, que crescimento espiritual é algo místico. Poucos conseguem. Não é nada místico, é bastante prático. Basta você querer e fazer. Não é, o fulano é espiritual, o fulano é espiritual. Eu não sou, porque Deus escolhe alguns para ser mais espiritual. Não, você precisa desejar, precisa haver um esforço, precisa buscar. Uma outra coisa, alguns pensam que crescer espiritualmente pode ocorrer imediatamente, basta usar uma chave certa. Também não é assim, não é instantâneo, é um processo. Diga assim, processo. O que é um processo? Vamos pensar no nascimento de uma criança. A mulher fica grávida, 9 meses, e depois o nascimento, no parto ele nasce. O nascimento é algo instantâneo, né? É um momento. E o crescimento?
É o processo. Eu estou em crescimento. A gente nasce, cresce, passa por todas as fases da vida, se tudo caminhar bem, a gente chega na velhice, com saúde, mas é um processo. A gente aprende a falar, a andar, a ler, vai na escola, aprende a fazer contas, e a gente vai crescendo, é um processo. Não adianta só nascer na fé e ficar estacionado ali no parquinho da infância da fé, sabendo o beabá da palavra de Deus. É preciso crescer, porque uma igreja que cresce, ela faz diferença, porque ela não só aprende como ela exercita. Uma outra coisa que as pessoas pensam, que a maturidade espiritual, ou crescimento espiritual, é medida pelo conhecimento bíblico. Pastor, conhecimento bíblico é muito importante, de fato, você precisa conhecer a Bíblia, mas não é só o crescimento bíblico, não é só o conhecimento bíblico. A maturidade espiritual é demonstrada pelas atitudes que as pessoas fazem. Não adianta nada você conhecer demais a Bíblia, mas você não vivê-la. Como aqueles hipócritas, fariseus e saduceus e escribas e mestres da lei que perseguiam Jesus. Eles conheciam a Escritura como poucos, mas não viviam. Tanto que as pessoas que ouviam Jesus falou, ele não prega como os fariseus, porque ele prega com poder, porque Jesus vivia aquilo. Isso é maturidade espiritual. Não adianta só conhecer. Quanto mais você conhece a Bíblia e não pratica, mais arrogante você fica e mais religioso você fica, porque você começa a notar os defeitos nos outros e você acha que é o dono da verdade e você não pratica. Só que alguém foge um izinho da Bíblia, ou fulano errou, mas você não pratica. Você lê na Bíblia lá que você precisa amar o próximo como a si mesmo, você não pratica isto. Você lê na Bíblia lá que precisa fazer algo que Deus fala para você fazer, você não faz. A Bíblia diz que você precisa ser paciente, você não é. E você então se torna como um dos fariseus. Em nome de Jesus não vai acontecer isso com você, mas muitos ficam assim, conhecem demais a Bíblia, vêm para a escola bíblica, aprende mais a Bíblia, mas não coloca em prática, então vira um religioso. Uma das coisas que mais mata o cristão é a religiosidade. Não é outras coisas, é a pessoa que vive, que é religiosa. Ela é presbiteriana, mas ela não é cristã. Ela é batista, mas ela não é cristã. Ela é assembleiana, mas ela não é cristã, porque ela é religiosa, ela defende a denominação dela, mas ela não é cristã, porque ela vive baseada em dogmas, ela não vive o que ela estudou ou sabe. Então, maturidade cristã tem mais a ver com ação do que conhecimento. É lógico que quanto mais eu sei, mais eu preciso colocar em prática. Se sua fé não mudou o seu estilo de vida, ela não vale muita coisa, porque você sabe, mas não mudou, e é responsável por isso. Muitos também acreditam que o crescimento espiritual é uma questão pessoal. Na realidade não é algo pessoal. Eu e você precisamos nos relacionar. Deus não chamou você para ser monge, para se isolar, ir lá no mosteiro, ficar isolado lá sozinho, para crescer espiritualmente. Deus quer que a gente cresça em família, como igreja. A Bíblia ensina que a comunhão não é algo opcional para nós, é um mandamento. Quando você nasce numa família de sangue agora, o filho não fica isolado no quarto sem relacionar com os outros, ele precisa se relacionar com todo mundo para crescer, para se desenvolver, para ser incentivado. O irmão mais velho parece que incentiva o mais novo a aprender algumas coisas, às vezes algumas coisas erradas, mas ensina, né? Tem aqueles que tem o mais velho, ele ensina a fazer as artes, né? E quem apanha é o mais novo. Eu costumo dizer que família tem 3, né? O do meio é o que sofre. Não sei se você é do meio, né? No meu caso tem 2 do meio. Tem o meu irmão mais novo, tem eu e meu irmão mais do meio, e minha irmã mais velha. O mais velho, tranquilo, porque ele é o mais velho, e ela é mulher ainda, a primeira e a única mulher. Aí tem os 2 do meio. Aí vem o último, é caçula, rapa de tacho, né? Aí toda a bucha só para os do meio, né? Não é não, nem sempre é assim. Mas é interessante a gente pensar que Deus chama a gente para ser maduro, mas para ser maduro eu preciso me relacionar. Existem também alguns dizem que eu preciso de estudos bíblicos para crescer. Preciso, mas não só de estudo bíblico. A maturidade espiritual só é atingida através de experiências de vida. O cristão maduro faz mais do que só estudar. Ele experimenta o que Deus faz. Como eu disse numa pregação, e alguns já experimentaram, quando a gente vai para um hospital
e a gente falta ar, por exemplo, ou você adoece, fica de cama, aí o que acontece? No meu caso aconteceu o seguinte: tudo que eu preguei sobre fé, tudo que eu ensinei sobre fé, chegou a hora de exercitar. Vamos ver se o que eu ensinei para a igreja eu acredito para mim. Vamos ver se na hora que a água chega no pescoço e o ar falta quando você puxa e não vem, se você crê de fato. Aí que você vê se você está maduro ou se você precisa fortalecer a sua fé. Às vezes, para amadurecer, Deus precisa colocar a gente numa cama, porque a gente está tão sossegado, acomodado, que a gente não cresce. Então, é preciso mais do que estudo bíblico para crescer. O meu sonho é que a nossa igreja seja uma igreja conhecida como uma companhia de comprometidos. Que as pessoas olhem para nós como igreja e olhem: puxa, que pessoal comprometido aquele pessoal. Eles se amam, eles se cuidam, eles dão testemunho, eles vivem o cristianismo de verdade, onde eles estão, no trabalho, na rua, no comércio, eles são praticantes do que eles creem. A Bíblia diz em Tiago 1:22, sejam praticantes e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não adianta só eu saber a verdade, mas não vivê-la, eu me engano. E um dia Deus vai cobrar isso de mim. Aí eu me lembrei de uma ilustração, eu já falei isso para vocês, da igreja fitness, da igreja obesa e da igreja raquítica. A igreja obesa é aquela igreja que sempre se alimenta da palavra, estão em todas, estão aprendendo, se enchendo de conhecimento, mas não coloca em prática. Então vive obesa, problemas cardíacos, espirituais, né? E aquilo não vive religioso, amargurado, botando defeito, orgulhoso. Por quê? Porque vive obesa, não coloca em prática o que ela sabe muito, mas não queima caloria, mas não coloca em prática. Aí tem a igreja raquítica, é aquela que se contenta uma vez, 2 vezes por mês, vem no culto da noite. Então ela vem lá, está no reserva da reserva, no 4% do celular, o celular avisando, como se fosse um celular, a bateria está zerada. Aí a pessoa sai da reserva, aí espera que estiver na reserva de novo, ela volta. É a igreja raquítica, sempre fraca. Mas tem a igreja fitness, que é a igreja que come, se alimenta da palavra, mas ela pratica, ela vive o que ela prega, você coloca em prática o que você aprende. Então nós seremos abençoados sempre que formos obedientes. E eu já disse semana passada, semana passada foi o Eliseu que pregou, semana retrasada eu disse de 3 hábitos, na escola bíblica eu falei sobre isso, semana passada na escola bíblica, de 3 hábitos que a gente usa para desenvolver a nossa fé, que tem a ver com o nosso tempo, com o nosso dinheiro e com os nossos relacionamentos. As 3 coisas principais que nós temos nesse mundo: nosso tempo, a nossa vida, né? O nosso dinheiro, ninguém vive sem ele, e os nossos relacionamentos, você não consegue viver sozinho. Então eu disse naquela ocasião, para lidar com o tempo, Deus nos ensina a fazer o quê? Tempo de oração e leitura da palavra. Para lidar com o nosso dinheiro, para tirar a nossa arrogância, a nossa avareza, o que Deus pede para a gente? Devolver os dízimos. E para lidar com nossos relacionamentos, Deus pede para que a gente viva em comunhão um com o outro. Não é fácil. Dizem que viver com os cristãos na terra, no céu é uma glória, mas aqui na terra é outra história, né? Mas a gente precisa aprender a viver em comunhão. Mas hoje eu quero falar de uma coisa que é o próximo passo. O primeiro passo, então, é conhecer. Diga comigo, conhecer. O primeiro passo para você crescer na fé é conhecer a verdade. Conhecer. De que forma? Leitura da palavra e oração. Tem um horáriozinho na sua casa, não precisa ter Bíblia de estudo, nada. Separa 10, 15 minutos do seu dia inteiro, lê um texto e ora sobre ele. É assim que começa. Acorda um pouco mais cedo, faça isso. Segunda coisa, diga comigo, perspectiva. É sobre ela que eu quero falar. Diga aí, perspectiva. Perspectiva. O cristão, depois que ele conhece a Bíblia, ele precisa ter algo, um próximo passo, um próximo nível, que chama-se perspectiva. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 103, verso 7. 103, verso 7. Agora eu pretendo ser breve. A introdução é mais longa do que os pontos que eu quero falar com você. Salmo 103, verso 7. Olha o que a Bíblia diz. Preste bastante atenção, um versículo pequenininho, mas que mostra muito.
Salmo 103:7 diz assim: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Preste bastante atenção. O que Deus fez? Ele manifestou os seus caminhos para Moisés e os feitos aos israelitas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o povo de Israel viu o que Deus fez, mas Moisés entendeu por que Deus fez. Entende isso? A maioria das pessoas que servem a Deus, às vezes, vê o que Deus faz, mas alguns poucos que têm perspectiva, eles sabem por que Deus fez aquilo. Quando a pessoa está mais madura na fé, ela não só vê Deus fazendo, Sandra, ela começa a saber por que Deus fez aquilo. Ela começa a enxergar mais longe. A visão dela não está limitada apenas àquela situação. Isso é ter perspectiva. Perspectiva significa compreender algo que você vê de maneira ampliada. E aí eu pensei numa história. Imagine você, quem já veio de Curitiba para cá, você já fez isso ou já voltou? Tem muitas curvas, né? Imagine você estar numa subida, na vinda para cá, subindo uma serra. Quem já andou na serra sabe, cheia de curva. E você está com um carro, o seu carro é rápido, mas você tem um caminhão na frente. E só tem curva, não tem como você ultrapassar, porque você não tem visibilidade. Aí de repente vem um helicóptero e ele avisa você que pode ultrapassar o caminhão, que tem 3 km sem congestionamento para frente, pode vir que não vem vir no carro. Aí você passa e segue. Qual a diferença sua do seu carro para o helicóptero? O helicóptero tem perspectiva, tem visão, ele enxergou mais longe. É isso que Deus quer que você faça. Depois que você desenvolve a sua fé, conhece mais a Deus, você começa a enxergar mais longe do que você fosse um simples cristão que participa de um culto. Porque você está crescendo, você está aprendendo, você está entendendo, tendo sabedoria, discernimento e tendo perspectiva. É aquelas pessoas que enxergam lá longe. Ela está fazendo algo aqui, mas ela sabe onde ela vai chegar, porque Deus está mostrando para ela. É a pessoa que as pessoas comentam: puxa, aquele fulano tem uma visão. Já ouviu isso? Como que ele enxergou aquilo? Porque a pessoa está buscando direção para Deus. O texto diz que nós lemos que o povo de Israel viu tudo que Deus fez, mas só Moisés entendeu por que Deus fez. Só Moisés. Essa é a diferença entre conhecimento e perspectiva. O conhecimento é aprender o que Deus diz e faz. Perspectiva é saber por que Deus faz. Hoje eu entendo porque eu fiquei doente, mas quando eu estava não entendi. Se eu tivesse perspectiva mais, eu ia entender por que eu estava lá. Deus já tinha um motivo para eu estar lá. Ou em outras situações na minha vida. A Bíblia ensina que os não cristãos não possuem perspectiva espiritual e que a falta de perspectiva é uma evidência também de imaturidade. Um cristão que não tem perspectiva, ele ainda precisa crescer. E a reclamação constante de Deus contra a nação de Israel era que a nação de Israel não entendia as coisas, era teimosa. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Uma pessoa que tem perspectiva, ela sabe discernir o que é certo e o que é errado, o bem e o mal, o bom e o ruim. E eu quero falar de rapidamente, 4 vantagens em ter perspectiva. O que você ganha tendo perspectiva, ou seja, enxergando mais à frente o que Deus vai fazer? O que você aprende? Qual a sua vantagem para isso? E a primeira vantagem é a seguinte, diga comigo: a perspectiva, vamos junto, a perspectiva faz que amemos a Deus ainda mais. Quando você tem perspectiva, você enxerga além da situação que você está vivendo, você vai amar mais a Deus. Por quê? Quanto melhor você entende a natureza, o caminho que Deus está tomando, mais você ama a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você entende os planos dele são perfeitos. Mais você pode dizer como Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele entendeu isso. Então, quanto mais você tem visão lá na frente,
embora você esteja passando por uma luta agora, você já sabe que lá na frente vai sair alguma coisa boa, você vai amar mais a Deus, porque você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É como uma receita de bolo, né? A criança está vendo a avó fazer, ela coloca sal, coloca farinha, coloca ovo, coloca leite condensado, chocolate em pó, e a criança fala: vovó, posso experimentar? Ela experimenta o sal, nossa vovó, que ruim. Ela experimenta o açúcar, nossa, gostoso. Experimenta a farinha, ela espirra aquela farinha, espirra toda, ela fala: que ruim. Ela experimenta o chocolate, isso é legal. E aí a avó prepara, faz tudo, aquela massa, e faz o bolo. Nossa vó, que bolo gostoso. Tudo coopera, as coisas ruins, amargas, doces, azedas, se misturam e faz uma coisa boa. A pessoa que tem perspectiva, ela entende o final disso tudo, e ela sabe que no final vai ser coisa boa, e ela ama a Deus por causa disso. Ela ama mais a Deus, porque ela sabe que os planos dela nem sempre vão dar certo, mas o plano de Deus é melhor, e ela se submete. Paulo orou certa vez: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender, diga comigo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Uma pessoa que tem perspectiva, ela consegue compreender, ela não só ouve e conhece o amor de Deus por ouvir, ela experimenta o amor de Deus, ela se sente amada. Tem muito cristão, eu já fui um desses, que frequenta as igrejas, mas você pergunta para ele: você já sentiu o amor de Deus por você? Você se sente amado por Deus? A pessoa fala: pastor, eu nunca senti isso. Eu vejo fulano contar um testemunho, eu vejo Beltrano contar um testemunho de Deus fazendo na vida dele, mas nunca fez na minha vida. Porque ele ainda não cresceu ao ponto de experimentar o que Deus pode fazer na vida dele. Eu me lembro quando eu sentava nos bancos e eu era um membro sem muito envolvimento, eu ouvia as pessoas contar testemunho e falava: nossa, que legal, fez na vida dele, fez naquilo, mas nunca fez na minha. Eu falei: Deus, eu quero experimentar isso. Aí Deus falou: então tá bom. Então ele permitiu que eu passasse dificuldades para que eu pudesse experimentar a ação dele. E aí que a gente cresce, a gente começa a entender e começa, por ter perspectiva, a amar a Deus ainda mais. Então, primeira vantagem de ter perspectiva, ou seja, de enxergar adiante, é que eu amo mais a Deus, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também uma outra coisa, a perspectiva me ajuda a resistir às tentações. Diga assim: a perspectiva me ajuda a resistir às tentações. Quando você olha para uma situação do ponto de vista de Deus, não do seu, você reconhece que aquelas consequências do pecado a longo prazo são maiores do que qualquer prazer que ele possa me dar naquele momento. A pessoa que tem perspectiva, ela enxerga além da tentação. Ela enxerga que aquilo pode parecer bom num primeiro momento, mas lá na frente vai fazer mal. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final conduz à morte. Sem perspectiva, a gente segue nossas inclinações naturais, mas quando a gente tem perspectiva da vontade de Deus, a gente pensa 2, 3, 4, 5, 10 vezes para fazer uma coisa. A gente resiste mais às tentações, e Deus quer que você seja maduro a esse ponto. Terceiro, a perspectiva me ajuda a suportar as tribulações. Quanto mais maduro eu estou, quanto mais eu conheço a Bíblia, e quanto mais perspectiva eu tenho do plano de Deus maior do que o que eu imagino, isso vai me ajudar a passar pelas tribulações, porque eu sei que depois vem a vitória. Eu sei que o problema não vai acabar ali. Eu sei que eu não vou acabar naquele problema, eu vou seguir adiante. Aquilo é uma fase, é um momento, e isso vai me ajudar a suportar as tribulações. Quando eu tenho a perspectiva de Deus numa situação que eu enfrento, eu reconheço que Deus age em todas as coisas para o meu bem. Eu reconheço que a prova da minha fé produz perseverança. Diga assim: a prova da minha fé produz perseverança. Então, quando eu enxergo uma tribulação, uma provação do ponto de vista de Deus, eu sei que aquilo vai provar minha fé. Eu vou resistir, eu não vou desanimar. Deus pode não evitar que eu passe dentro da fornalha, mas Ele vai estar comigo lá dentro. Deus pode não evitar que eu seja jogado na cova de leões, mas Deus vai tapar a boca dos leões.
Deus pode não evitar que eu sofra um problema de saúde, como Deus evitou. Mas Deus estava comigo lá no hospital. Deus não pode evitar, Ivanildo, que você passasse por aquele problema com seu filho. Mas Deus está com você, ouvindo as suas orações. Deus não pode evitar que você passe por uma cirurgia, mas Ele pode estar com você na cirurgia, ou então pode curar milagrosamente, como faz. Quem tem a perspectiva de Deus, ele suporta as tribulações com perseverança. A perspectiva foi uma das razões pelas quais Jesus foi para a cruz, porque ele já sabia, Ricardo, o que ia acontecer depois da cruz. Ele sabia que se ele fosse à cruz, todos vocês, eu e vocês, seríamos salvos, porque ele pagaria o preço. Ele sabia que ele precisava enfrentar todo aquele sofrimento para pisar na cabeça de Satanás. A cruz foi derrota para Satanás. Há quem fala assim, quando Jesus foi para a cruz, o diabo comemorou porque ele morreu. Não, o diabo foi derrotado na cruz. O diabo fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. O diabo fez a primeira tentação lá no começo dos evangelhos. Depois ele tentou Jesus no Getsêmani. Jesus ficou mal. Ele falou: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus estava sendo tentado a deixar de ir para a cruz, mas a Bíblia diz que chegou um momento que ele saiu resoluto, decidido a ir para a cruz. Por quê? Porque ele tem a perspectiva que aquela tribulação, aquela luta lá na frente ia ter um bom resultado. Você precisa entender isso. Eu não sei qual a luta que você está passando, mas você precisa entender, olhar pela perspectiva de Deus e saber que lá na frente, depois que você passar por essa fase, por esse vale da sombra da morte, vai ter luz lá na frente e a vitória vai chegar, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 2, abra sua Bíblia, estou terminando. Hebreus 12, 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Diga assim: eu preciso ter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus olhou para além daquela dor, para a alegria que estava mais adiante. Ele já sabia o que vinha depois, Ricardo, mas ele precisava passar por aquele calvário. Às vezes Deus está falando: você precisa passar por essa fase, mas não desista. Você vai sair mais forte, você vai sair mais com sustância, alimentado. A sua fé vai sair mais forte, sua oração vai ficar mais sincera. Você precisa exercitar a sua oração, sua fé, então você precisa passar por isso. Mas você, quando tem perspectiva, você sabe que você vai suportar. Pode chegar no limite, como aconteceu comigo, mas você vai passar, porque você sabe, pela perspectiva que você tem, que lá na frente vem a vitória. Último motivo, última razão ou vantagem de um cristão que quer e tem perspectiva: a perspectiva me protege do erro. Se houve um tempo, escute isso, vou terminar com isso. Se houve um tempo em que os cristãos precisam de fundamentos na verdade, esse tempo é hoje. Nós vivemos numa sociedade a cada dia mais que rejeita a verdade absoluta e atribui o mesmo valor a qualquer opinião. Então a sua opinião é uma, a outra do outro, então não tem mais verdades. Para você é uma verdade, para mim não é, e nós vivemos num mundo subjetivo. Num tempo como esse, o pluralismo criou uma cultura confusa. Ninguém mais sabe o caminho da verdade. Por quê? Cada um tem a sua verdade. E quando a gente tem perspectiva da nossa fé, de Deus, da visão de Deus, a gente consegue, isso nos protege de entrar nesse erro. O problema não é que a nossa cultura não crê em nada. Preste atenção. O problema é que ela crê em tudo. Não é? Você vai aqui, o fulano crê naquilo, outro fulano naquele outro fulano crê nisso, outro fulano passa debaixo da escada, não gosta de passar debaixo da escada, que tem crendice, não pode, tem aqueles costumes, né? Outro não pode fazer aquilo, aquele outro. Então todo mundo em alguma coisa acredita. O problema não é acreditar, o problema é que crê em tudo. Aí o crente vai lá, fala uma coisa, ele isola. Crendices, né? Gato preto passou, Halloween ainda, passou um gato preto. Ih, alguma coisa errada aí, né? Espera aí, pessoal.
Quem tem perspectiva não cai nesses erros, fica consultando horóscopo. Faz muito tempo que eu nem ouço falar essa palavra, nem sei de onde eu lembrei essa palavra. Mas tem gente que gosta de dar uma olhadinha ali, né? Parece que dá certo aquele negócio, né? Se você olhar do outro signo, vai dar também, pode ficar tranquilo. Eu penso que o nosso maior inimigo não é o sincretismo, ou seja, a mistura das religiões. Aliás, não é o ceticismo, é o sincretismo, é a mistura. Você tem a sua fé, eu tenho a minha, e vem aquela, o seu Deus, você serve um Deus, serve outro, mas na realidade o Deus é um só. Está tudo errado isso aí, pessoal. O sincretismo está estragando a nossa fé. Mas quem tem perspectiva, isso evita o erro. Quero concluir. Mais do que qualquer outro tempo, nós precisamos de perspectiva para que a gente não seja mais como criança, levado de um lado para o outro, como vento. A perspectiva produz estabilidade. Você não é levado por ondas, ventos de doutrinas, e você não acredita em tudo que as pessoas falam, porque você sabe em que você crê, você sabe qual a sua fé. E Deus convida você a viver sob uma nova perspectiva. Imagine você conseguindo enxergar além do que você enxerga hoje, enxergando além de um problema que você está enfrentando hoje. Você já sabendo qual o caminho a trilhar para superar aquilo. Como eu disse, numa montanha, você enxergar além. Imagine se você puder enxergar além daquela curva que o carro lento está na sua frente. Você poderia ultrapassar aquele carro. Isso é ter perspectiva, você enxergar além do problema, além da situação. Deus quer te dar perspectiva. A perspectiva de Deus ajuda você a entender o quadro geral, as razões por trás de tudo que Ele está fazendo e do que está acontecendo na sua volta. Deus espera que você mude de vida e viva a perspectiva de Deus. Desde que Paulo, o apóstolo Paulo, se tornou cristão na estrada de Damasco, termino com isso, Paulo teve um grande sonho. Preste bastante atenção. O apóstolo Paulo estava lá em Atos capítulo 9, indo para perseguir os cristãos em Damasco, não é isso? Você lembra dessa história? Ele estava indo para matar, para prender cristão, e de repente ele se converte. E Paulo tinha um sonho, um grande sonho. Qual que era o sonho dele? Pregar em Roma, Gerson. Era o sonho de Paulo. Aí o que Deus faz? Ao invés de Paulo pregar em Roma numa cruzada, numa viagem missionária, o que Deus faz? Deus manda Paulo prisioneiro. Paulo foi para Roma, mas Paulo foi preso. Naquela época, Nero era o César da época, e Paulo então foi preso. Mas Deus teve uma outra ideia, né? Ao invés de Paulo ir para uma viagem missionária, Paulo vai preso para Roma. Ao invés de enviar Paulo para Roma para pregar uma viagem missionária, Deus o fez um verdadeiro prisioneiro de Nero. E Nero era o mais perverso e mau imperador que houve em Roma. E Paulo então foi acorrentado e sendo guardado por uma guarda real 24 horas por dia. Durante 2 anos, diga aí, 24 horas, 2 anos. E essa guarda real era trocada a cada 4 horas. 4 horas. Durante 2 anos, Paulo teve 4.380 oportunidades de testemunhar sua fé para aqueles guardas. Quem era o verdadeiro prisioneiro ali? Quem tinha o público cativo? Paulo tinha sempre gente nova para pregar, embora preso. Este não era o plano de Paulo, mas era Deus o tempo todo planejando. E produziu 2 resultados que a gente sabe com certeza. Se Deus tivesse levado Paulo numa cruzada para Roma, talvez não tivesse o resultado que nós temos hoje. Mas como Deus fez a vontade dele, que é melhor, e levou Paulo preso, nós vemos 2 lições muito importantes. Filipenses 4 diz que em 2 anos, alguns membros da família de Nero
se tornaram cristãos por causa do testemunho de Paulo. Você pode ver isso em Filipenses 4:22, diz assim: todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. E se Paulo tivesse sido solto ao invés de preso? Agora, outro benefício da prisão de Paulo, Ricardo, chegou até você e a mim. É difícil fazer um homem como Paulo parar de se mover, porque ele vivia viajando. Aí o que Deus fez? Deus colocou ele numa prisão. Ele foi forçado a ficar quieto e preso, só com Deus. E dali saiu quase metade do Novo Testamento, que você tem aqui agora. Que você tem aqui agora. Quase metade, 13 dos livros do Novo Testamento, dos 27, foram Paulo que escreveu, e muitos deles foram escritos nessa prisão. O impacto foi muito maior do que se ele tivesse solto, porque a Bíblia chegou até você 2000 e tantos anos depois. Por quê? Porque Paulo entendeu que a perspectiva de Deus era maior do que a dele. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior e ele poderia ficar feliz porque ele viu o que Deus estava fazendo por meio dele. Toda vez que você tiver um problema que está começando a te deixar para baixo, você deve fazer o que Paulo fez: aprender a ver o problema do ponto de vista de Deus. O que Deus está fazendo com isso? Qual a perspectiva mais ampla que eu não estou enxergando? Então você vai enfrentar o problema com mais fé. Deus vai fortalecer você, e você vai poder dizer como Paulo. Eu termino com isso, Filipenses capítulo 1, verso 12 a 14, diz assim: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo enxergava além da visão dele, ele enxergava mais na frente. Como Moisés, como tantos homens de Deus que enxergavam muitas coisas pela fé, mais à frente. Deus quer que você siga à frente. Deus quer que você enxergue além. Deus quer que você cresça na fé. Deus quer que você tenha perspectiva maior. Amém? Vamos orar? Eu quero que você ore para Deus. Ó Deus, me dá perspectivas. O Ministério do Louvor pode vir à frente. Nós vamos cantar a última canção. Que Deus dê perspectiva para você enxergar além da situação, além do problema, além da crise, além da luta, porque você precisa viver para agradar a Deus e ser semelhante a Jesus. Eu não sei qual a luta, qual o problema, qual a dificuldade você está enfrentando, mas siga em frente. Deus vai te dar força e perspectiva e visão do que você deve fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, dá-nos perspectiva, dá-nos direção. Levanta homens e mulheres maduros na fé, que creiam e veem além do que eles estão enxergando hoje. Pela fé, eles enxerguem a vitória lá na frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Obrigado, Senhor. Nos dá maturidade para enxergar além das lutas, dificuldades, das provações, das tentações, e seguir em frente, apesar de tudo que enfrentamos. Em nome de Jesus.